Não, então, antes eu queria que você me explicasse, você tinha falado que você não gostou dessa mecânica aqui de ter a mesma carta. É que a mecânica dele, como é que funciona? Ele jogou só um deck que foi o Mewtwo V-Union, e o deck já é insuportável por si só. Né? Eu lembro do... qual que é o nome do moço que veio falar aqui no Yu-Gi-Oh? O Renan. Ele falou, essa carta aqui é o câncer do Yu-Gi-Oh! Né? É a carta que é mágica e monstro ao mesmo tempo. Mano, isso daí não é que é o câncer, porque assim, o deck é muito chato, porque é um deck controle, deck que brica os outros, é chato pra caramba, você vai ganhar mais porque o cara tá exausto, sabe? E Terra eu jogava muito controle. E o deck do Mewtwo, ele funcionava mais ou menos assim. E como é que é a mecânica? Por que a mecânica, na minha opinião, é tenebrosa? Você tem que descartar essas cartas, quando você descarta elas, você junta elas e aí você cria o Pokémon V-Union. Ah, nossa. Então, assim, pelo corpo... E outra, se eu não me engano, ela dá 3 prizes, né? Lembra que vocês têm os 6 prizes. É 3 prizes a menos se ela for nocauteada. Então, tipo, é muito trabalho pra você desenvolver o seu jogo. O Mewtwo jogava bem porque ele recuperava bastante vida e segurava bastante. Então, a mecânica funcionava nesse deck, que também não foi uma grande explosão competitiva, não. Entendi. Teve seu ápice, sim. Mas, se eu não me engano, ele tava ali no tier A, sempre e tal. Tá ligado? Mas assim, cara, a mecânica é muito ruim. Nossa. Mas as cartas são bonitas. Não, as cartas... Vai ficar legal. Você quando bota uma parada que combina uma coisa na outra assim, eu acho maneiro. E o legal disso é que quando você comprava, tinha aquela carta jumbo. A cartona grandona. Que já unia as 4 que numa unia só. as 4. Que aí você pode enquadrar, fazer qualquer coisa. Verdade. O colecionismo do TCG é muito bom. Jogar TCG é muito bom. Eu recomendo, se você... saber segurar um pouco a onda. E o valor de premiações, assim? O TCG... dentre todos os... Eu acho que o TCG é o que mais paga, o TCG é o que mais paga. O TCG é o que mais paga. O TCG Caraca, é o mais o Pikachu famoso. Old School, mano. Olha lá. Pikachu gordinho ainda. Isso daí foi na comemoração de 25 anos do Pokémon, né? Aí teve uma coleção só de 25 anos, e aí eles reestruturaram eles relembraram as cartas. Trouxeram cartas antigas que jogaram bastante, reprintaram essas cartas com esse selo de 25 anos. E essas cartas você compra já específico ou ela vem em Buster também? Buster, né? Assim, muita cara, aí você vai pro mercado cinza, aí você vai comprar, vai trocar, vai, né? Se você coleciona e quer algumas cartas, você vai comprar. Mas você abre nos Busters, né? Se você quer uma carta específica, mais fácil comprar avulsa. Com Só certeza. não vai ter aquela adrenalina de puxar a carta que você quer. Com certeza não vai. Só que a adrenalina tem um valor, né? E deve ficar com medo de ser carta falsa ainda. De comprar avulso, sim? Mas, irmão, aconteceu uma história quando eu tinha loja tenebrosa com esse negócio de falsificação, cara. Na época... É muito comum achar carta falsificada? Não é tão comum, mas se você ir nas bancas do seu Joaquim, as bancas, né, de jornal, essas bancas que vendem muita coisa, você vai achar. Foi engraçado porque, assim, eu tenho... quando eu tinha loja, os Busters custavam R$8, 8, 9 reais. Aí chegou um cara lá, esse Buster aqui, quanto tá o Buster? R$8. Tá, beleza, V1, abriu um, beleza, foi embora. E eu comprava carta, às vezes, pra colecionar. Aí ele voltou, eu fiquei sabendo que você compra carta. Eu compro. Aí ele abriu. Cara, as cartas brilhavam a falsificação. Era o brilho do falsification. E aí, eu peguei e falei, mano, essas cartas não valem nem um centavo, infelizmente. Aí ele, mas por que tal? Porque elas são falsas, né? Tudo. Aí eu perguntei, onde você comprou? Aí ele falou, foi numa banca e tal. Quantos você pagou? Ele, paguei R$11 no pacotinho. O pacotinho da carta pirata era mais caro do que o pacotinho do oficial, mano. Quanto que custa realmente um pacote? Agora eu acho que tá 10, 11 reais. Na época era 8. Na época tava 8. Era 8. Caralho, o cara cobrou 11 no pacotinho pirata. Pra mim, isso foi... Eu falei, mano, como, cara? Como? Informação. Total desinformação. Então, se você for fazer alguma parte de colecionismo, parte de colecionar qualquer coisa, principalmente TCG, procure informação. Procure sites que informam bem, procure criadores de conteúdos que vão te informar bem, porque é importante, é muito importante. Como você vai saber lidar com as cartas, como você vai ensinar seu filho, principalmente, né, as crianças, não trocar carta na escola, não vender as cartinhas, porque, cara,
Isso é mais normal do que você imagina. Trocar cartinha. Nossa. E aí... Uma volta do Mar Malandro. Mas isso aí também... Eu devo confessar que eu já fiz a malandragem uma vez. Aprendizado. Eu tinha um deck pirata de Yu-Gi-Oh! E um maluco que tinha um deck do Kaiba original. Eu falei assim, quero esse dragão branco aí, né? E aí eu falei assim, cara, eu te dou o meu deck inteiro pirata nesse dragão branco. Ele, tá. Já é. E 50 cartas por uma, mas pra mim, valeu muito mais a pena ter o dragão branco. E aí você falou de mim do Game Boy. Isso, minha gente. Aprendizados. Mas é. Tipo, não é todo mundo que vai levar o colecionismo a sério. Então, assim, com certeza. Saber manusear a carta e guardar e preservar pode ser importante pra alguns, pra outros não. Mas pelo menos comprar a carta certinha, né? Não comprar a falsa. Com certeza. Até porque o valor não compensa, né? Se compensasse ainda dava esse benefício, mas nem não compensa pelo... Extremamente pelo comprovado que não compensa, né? Assim, mas você vai achar muitas vezes cartas falsas e tal. E às vezes o pai vai comprar porque é um volume de carta maior. Mas aí é o que você fez. Sim. Tá E tem carta que será que é difícil de identificar, assim? Tem que ter uma Tem lupa. uma boa. Tem. E até, assim, em campeonato, se tiver alguma falsa, assim... O cara rodou. Ele toma DQ na hora. Mas se for a falsa gourmet? Não, pode ser falsa... Não, mas não tem aquelas difíceis de identificar que talvez os caras tenham conseguido passar. Pode. Não, ser, assim... né? Deve ter tido. Cara, com no certeza. universo... Vou falar a verdade, deve ter tido. Não tem nem ninguém que vai ficar Twitch suficiente pra fazer fiscalizando, deck check de Deck todo check mundo. não vai ser feito em todos, mas assim, é o risco que você vai tomar e, mano... Eu não correria esse risco. E assim, você vai tomar DQ e você vai passar muita vergonha. Talvez até ser banido, não? Não Pode rola? acontecer, não sei, não tenho nada, nunca presenciei isso. Não Deve tem estar no livro de notícia regras disso. se isso é Pode ser que passivo de sim. banimento. Né? Aí é coisa do juiz, né? É. Eu não quero ser juiz, não. Pelo amor de Deus. Mas assim, com certeza DQ e vergonha. Porque com certeza você vai ser muito falado no universo. Mas o que é mais vergonhoso? Usar uma carta falsa ou roubar ao vivo pra todo mundo ver? Que tem jogador que puxa duas. Mas aí A carta falsa, tu usa a cartada. Pô, não sabia que era falsa. Para mim parecia que era original. Mas já aconteceu de jogador fazer isso telado, né, irmão? Eu sei. Já aconteceu no TCG de jogador ser telado fazendo coisas que não estão dentro da regra ilícita. Aí é foda. E ele foi telado. Corajoso, né? Roubar, tipo... Porque assim, vamos lá. Vou falar do VG, mas no TCG deve ser ainda mais. Uma rodada vai ter 50 partidas. Uma vai pra stream. Então, tipo... Demais, ele sabe que ele é o cara da stream, tá ligado? Ele sabe que tá na stream. Ele avisa antecipadamente. E a mesa é diferente, né? Porque você tem que ter a estrutura pra você capturar o jogo de carta de fato. Entendi. Porque... é um jogo de carta e eles não jogam no live, por exemplo. Jogam com as cartinhas. Então tem que ter a câmera pra pegar de cima. A mesa é vazada pra pegar os prêmios. Então, por exemplo, pra saber se uma carta muito importante pro deck dele tá nos prêmios, tem que ter uma câmera por baixo, né? Então, assim, ele sabe que ele tá jogando pra todo mundo ver. E aí o cara vai lá e puxa duas, sabe? Fala, pô. É uma loucura, né? O cara achou que era um Mas mágico. pode acontecer por nervosismo também. Pode, claro. Aconteceu com um amigo meu, que ele foi telado num regional. E é muito engraçado isso daí. Que ele foi telado no regional, aí ele jogou, pô, ele vai ser telado. Eu fui pra assistir. Cara, eu sentei pra assistir, ele... A carta era, compre 3 cartas. Aí, em vez de ele comprar uma por uma, ele puxou 4. Aí ele puxou 4, fez assim, ih, caramba. Aí ele já mostrou pro juiz, tchau. Só que aí tem o agravante, que é isso eu sei que foi nervoso, porque ele às vezes se confunde, porque eu tenho esse mesmo problema de confundir. Ele tinha 2 cartas, cópias de cartas, só que no deck dele tava escrito uma só. Porque tem a decklist. A decklist. Né? Aí ele escreveu que tinha uma e tinha 2. Qual que é o problema? É que na tela, ele tava com uma carta dessas na mão e a outra no prize. Nossa. Foi muito engraçado isso, mano. Eu ri, pô.